que é preciso para construir um império. Um império capaz de, sei lá, redefinir a economia de um continente inteiro. Para o Aliko Dangote, a pessoa negra mais rica do mundo, a resposta envolve doces de infância, uma frota de navios de cimento encalhados e uma ambição que, bom, beira o inimaginável. Bem-vindos! Hoje a gente vai analisar a fundo a ascensão de Aliko Dangote, o magnata nigeriano cujo nome virou sinônimo de poder industrial na África. Temos um material bem denso aqui, que detalha a jornada dele desde a infância numa família de comerciantes até a criação de um conglomerado que domina setores vitais. E nosso objetivo aqui é dissecar essa trajetória. Não é só contar a história de um homem rico, sabe? É entender a mecânica do poder, da estratégia e, claro, da controvérsia por trás de uma das figuras mais complexas do capitalismo moderno. É uma análise sobre como se constrói um império na África do século XXI, com todas as suas luzes e sombras. Vamos começar do início, então. Kano, Nigéria, 1957. Aliko Dangote não nasceu pobre. Longe disso, né? Ah, nem pouco. Ele nasceu no que a gente pode chamar de berço de ouro comercial. A família dele, muçulmana Hausa, era uma verdadeira dinastia de comerciantes. E que dinastia, hein? Pois é, o bisavô materno dele, o Al-Hassan Dantata, foi simplesmente a pessoa mais rica da África Ocidental até morrer em 1955. Então a gente não está falando só de uma família com um negócio que deu certo. A gente está falando de uma linhagem que entendia de comércio numa escala continental. Faz todo sentido. Ele não herdou só o dinheiro em potencial, ele herdou um manual de instruções, uma mentalidade. Exatamente, uma mentalidade. E o avô materno, Sanusi Dantata, que o criou depois que o pai dele morreu, foi uma figura crucial nisso. Foi mentor e figura paterna. E parece que ele absorveu essa mentalidade desde muito, muito cedo. Tem uma citação famosa dele que sempre me chama a atenção sobre vender doces na escola. Ah, essa história é ótima. Ele dizia que comprava caixas de doces e revendia para os colegas só para fazer dinheiro. É uma imagem muito forte, sabe? Um menino já pensando em margem de lucro no pátio da escola. E essa anedota é mais profunda do que parece. Não mostra só um interesse precoce por negócios, mas um instinto. Um instinto para identificar uma oportunidade e agir. Enquanto as outras crianças brincavam, ele estava lá, testando modelos de negócio. Em pequena escala, mas estava. O ambiente familiar deu o contexto claro, mas esse impulso parecia ser dele mesmo, inato. O avô nutriu esse instinto, expondo ele desde cedo às complexidades do império da família. Então ele já tinha esse, digamos, DNA comercial correndo nas veias. A educação formal mais tarde na Universidade Al-Azhar no Cairo serviu para quê? Para polir esse instinto bruto. Exatamente essa palavra, polir. A universidade deu a ele a estrutura, a linguagem da administração e das finanças modernas. Foi a combinação do conhecimento prático, quase visceral, que ele absorveu em casa, com a teoria acadêmica. Essa fusão criou a base para algo maior. Uma base sólida para ambições que iam muito, muito além de simplesmente continuar o negócio da família. Ele não queria só administrar o império, ele queria construir um novo. Certo, então ele tem o instinto à educação. Mas para construir algo novo, precisa de capital. Como ele dá o primeiro passo de verdade para sair da sombra da família? É um momento clássico. Em 1977, com 20 anos, ele pega um empréstimo. Não de um banco, mas do tio. Coisa de uns $3.000. $3.000. E com isso, ele começou a importar açúcar e arroz. Parece um salto gigantesco. Foi um salto, mas muito estratégico. Ele focou no essencial. Açúcar, sal, arroz. Produtos com demanda garantida, sabe? E margens de lucro altas numa economia nigeriana que, naquela época, dependia massivamente de importações. E deu certo. Deu mais do que certo. O sucesso foi quase imediato, explosivo. Em poucos meses ele já estava lucrando dezenas de milhares de dólares por dia. Ele virou um comerciante muito rico e muito rápido. Mas esse ainda era o Dangote comerciante. O que vira a chave? A virada de chave, a transformação de comerciante para industrial, vem de uma crise nacional que parece até roteiro de filme. Tô curiosa, que crise foi essa? Imagina o Porto de Lagos nos anos 70. A Nigéria está nadando em dinheiro do petróleo,
o famoso oil boom. Certo. O governo decide que o país precisa se modernizar, construir tudo ao mesmo tempo. E para construir precisa de quê? Cimento. Então eles autorizam a importação de uma quantidade, assim, absurda de cimento. E o que acontece? A logística não dá conta. Exatamente. Acontece o que ficou conhecido como a Armada de Cimento. Centenas de navios cargueiros chegam em Lagos ao mesmo tempo e o porto simplesmente não tem capacidade para descarregar. Nossa. Os navios ficam parados no mar por meses, às vezes anos, gerando multas diárias que custaram uma fortuna para o governo. Foi um caos logístico e financeiro monumental. Isso é inacreditável. É o tipo de desastre que vira um símbolo da ineficiência do governo. A maioria das pessoas deve ter olhado para aquilo e pensado, que bagunça. Era insaciável, estrutural. Mas a oferta via importação era um pesadelo, ineficiente. Então, a grande sacada não foi entrar no mercado de cimento, foi perceber que o modelo econômico inteiro da Nigéria para aquele produto estava quebrado. Perfeito. Ele não quis um pedaço do bolo, ele quis construir uma nova padaria. Adorei a metáfora. E essa padaria ele conseguiu construir de vez em 2000. O cenário político tinha mudado e o amigo dele, o Olusegun Obasanjo, era o presidente. O governo começou um programa de privatização de estatais. E ele aproveitou a oportunidade. Aproveitou e comprou a Benue Cement Company. Naquele momento, o comerciante de sucesso morre e o industrial visionário nasce. Foi o movimento que deu origem a Dangote Cement e a fundação de todo o império dele. A partir daí, ele replica esse modelo, certo? Produzir localmente o que antes era importado. Em escala massiva, o Dangote Group virou um colosso com pilares que sustentam a vida cotidiana na Nigéria e além. A Dangote Siemens não é só grande, é a maior produtora da África subsaariana. E tem o açúcar também, né? Tem a Dangote Sugar, que as fontes descrevem como a segunda maior refinaria de açúcar do mundo. E a Nascom, que produz sal, farinha, ele basicamente controla os ingredientes básicos da despensa nigeriana. Ele não entra num setor para competir, ele entra para dominar. Mas todos esses negócios, por maiores que sejam, parecem pequenos perto da joia da coroa, a refinaria Dangote. A refinaria é o ápice dessa filosofia. É a jogada final no tabuleiro da substituição de importações. Pensa no paradoxo. A Nigéria é um dos maiores produtores de petróleo da África. Isso. Mas por décadas precisou importar a maior parte da sua gasolina e diesel. Porque não tinha capacidade de refino. É como ser dona de uma fazenda de laranjas e ter que comprar suco de caixinha. Não tem metáfora melhor. É um absurdo econômico. Má gestão, corrupção, falta de investimento nas refinarias estatais, tudo isso contribuiu. Dangote olhou para isso e decidiu resolver o problema, sozinho. Um projeto de 20 bilhões de dólares, é isso? 20 bilhões de dólares. Uma das maiores refinarias do mundo com capacidade para 650 mil barris por dia. O objetivo declarado é tornar a Nigéria autossuficiente em combustíveis e até uma exportadora. Se ele conseguir, o impacto é imensurável. Muda o jogo para a economia nigeriana e para a geopolítica da África Ocidental inteira. Ok, a escala da ambição é inegável. Mas um império desse tamanho, construído tão rápido num ambiente politicamente complexo como o da Nigéria, raramente surge sem controvérsias, né? As fontes que a gente tem deixam claro que há muitas perguntas sobre como ele conseguiu tudo isso. E essa é a outra face da moeda. A crítica mais persistente é de que a ascensão dele está intrinsecamente ligada às suas conexões políticas. A linha entre ser um empresário astuto e se beneficiar de um sistema de favorecimento é, segundo os críticos, muito tênue no caso dele. E que tipo de alegações específicas existem? Uma das mais famosas veio de um telegrama diplomático americano que foi vazado pelo Wikileaks. Lembro disso. O documento sugeria que o Dangote recebeu direitos exclusivos de importação, especialmente de açúcar, como uma forma de recompensa por financiar a campanha de reeleição do presidente Obasanjo em 2003. Uma acusação de toma lá, dá cá, basicamente. Um quid pro quo clássico. Algo que ele, claro, nega veementemente, mas a suspeita ficou no ar. Isso alimenta a narrativa de que ele não joga num campo nivelado. E sobre as acusações de monopólio? Essa é talvez a crítica mais estrutural.
O argumento é que, em setores como cimento e açúcar, o Dangote Group se tornou tão dominante, com vantagens percebidas em acesso a licenças, isenções fiscais, que a concorrência é efetivamente sufocada. Pequenos e médios empresários não conseguem competir. Exato. A nova refinaria, que também recebeu generosas isenções fiscais, segundo relatos, só reforça essa preocupação de que ele está se tornando grande demais para ser desafiado. E a questão da transparência, o nome dele também apareceu naqueles vazamentos financeiros globais, certo? Sim, nos Panama Papers. O nome dele e do irmão foram ligados a empresas de fachada em paraísos fiscais. Agora, é importante contextualizar, né? Sim, claro. Advogados argumentariam que isso é uma prática comum de otimização fiscal entre os ultra-ricos do mundo inteiro. Não é necessariamente ilegal. Mas a percepção... A percepção é péssima. Para o cidadão comum, num país que luta décadas contra a corrupção e a fuga de capitais, isso levanta questões sobre se as regras são as mesmas para todo mundo. E isso tudo cria uma imagem muito complexa. Recentemente, ele se posicionou de uma forma curiosa, criticando outros players do setor de energia. Sim, em 2024, no meio de um escândalo de investigação no Banco Central da Nigéria, ele veio a público e acusou o que ele chamou de máfia do petróleo de inflar artificialmente os números de consumo de combustível do país. Para lucrar com subsídios e importações fraudulentas? Exatamente. Espera um pouco. Isso coloca ele numa posição fascinante e ambígua. Ele está tentando limpar o sistema e combater um cartel? Ou está tentando desmantelar um cartel para consolidar o dele? Essa é a pergunta de $1 bilhão. E é o cerne do debate sobre o legado dele. É o dilema clássico do campeão nacional, sabe? Um conceito onde o governo apoia uma grande empresa local para impulsionar o desenvolvimento. Por um lado, ele está construindo uma infraestrutura crítica que o Estado nigeriano falhou em construir, está gerando milhares de empregos? Dezenas de milhares de empregos. Mas, por outro lado, essa concentração de poder econômico e político nas mãos de uma só pessoa cria riscos enormes para a concorrência, para a democracia e para a própria estabilidade da economia. Então, quando a gente tenta montar o quebra-cabeça, temos duas imagens muito distintas. De um lado, o arquiteto da industrialização moderna da Nigéria, um símbolo de que a manufatura em escala global é possível na África por um africano. Inegavelmente, e não podemos esquecer o lado filantrópico. A Dangote Foundation é uma força significativa. Ele doou milhões para combater o ebola, para a resposta à Covid-19. E também prometeu ajudar as vítimas do Boko Haram, né? Uma quantia substancial. Ele está construindo fábricas e, ao mesmo tempo, financiando respostas a algumas das crises mais urgentes do país. Mas do outro lado da balança, temos o peso de todas essas controvérsias. A imagem de um magnata que talvez tenha se beneficiado de um sistema que ele mesmo agora critica. É a tensão entre o construtor de nações e o barão ladrão. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio, num tom de cinza muito complexo. A história dele ainda está sendo escrita. Em tempo real. A refinaria, que começou a operar recentemente, é o seu capítulo mais ousado. O sucesso ou o fracasso desse projeto monumental não vai definir só o legado dele, mas pode alterar o curso do futuro econômico de 200 milhões de nigerianos. E isso nos deixa com uma questão final para refletir. A ascensão de um campeão nacional como o Dangote, com seu poder quase estatal de transformar economias, é um modelo necessário, talvez até inevitável para acelerar o desenvolvimento na África? Ou os riscos de criar monopólios, aprofundar a desigualdade e concentrar uma influência política desmedida são um preço alto demais a se pagar por essa industrialização? Se esta análise aprofundada despertou sua curiosidade, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos mergulhos em tópicos fascinantes.